Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. A nossa palestrante é uma irmã da casa, a nossa irmã Jupiara. Jupiara é médium na sala 8 e trabalha também do grupo, é trabalhadora também do grupo Renascer. Então, obrigado a Jupiara por estar aqui junto de nós, trazendo o seu conhecimento, a sua palavra. Muito obrigado. O tema da palestra dela será: fora da caridade não há salvação. Então, a nossa irmã, por favor, fique à vontade. Faz de conta que você já conhece a casa, então vai ficar mais fácil. Aqui na nossa tela aqui é o momento da nossa prece. Aqui é na rua principal, mas existem outros grupos que em outros locais se reúnem e fazem essa roda no momento da prece de abertura dos trabalhos da casa. Muito obrigado a todos também que colaboram. Vai, Jupiara. Muito obrigada a todos, obrigada, Frei Luiz, por essa oportunidade de juntos apreendermos e aprendermos um pouco mais, não só na teoria, mas na prática, o Evangelho libertador de Jesus. Muito obrigada e já agradeço a caridade da paciência de vocês me ouvirem. Eu queria perguntar aqui, primeiramente, antes da gente começar, se tem alguém aqui no público com menos de 3 meses de doutrina. Tem alguém com menos de 3 meses? Tá, a maioria, então, já leu, releu, ouviu palestras, né? Enfim, então todo mundo aqui já conhece o lema que é levantado pelo Espiritismo, né, trazido inclusive no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Como nada acontece por acaso, né? O capítulo 13, as instruções, né, dos Espíritos, foi justamente falando também sobre a caridade. Mas aí a gente pergunta assim para vocês e para mim, para todos nós: será que verdadeiramente nós já paramos para pensar, nós nos atentamos do que realmente seja fora da caridade não há salvação? Porque às vezes a gente repete, lê, ouve, mas não tira da letra a essência. E a gente, nós seres humanos, temos que procurar ver sempre além, principalmente nas coisas espirituais. Fora da caridade não há salvação. Será que você já tentou ver um pouco mais além do que as palavras nos transmitem? Então, como eu já falei, é um tema constante no Pentateuco e em várias obras da doutrina. Obras do Emmanuel, obras de André Luiz e no Pentateuco Espírita. No Livro dos Espíritos, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema recorrente, mas ele tem um capítulo só para ele. E o que é interessante, não sei se vocês já pararam para reparar isso, eu não tinha parado para reparar, e uma vez eu ouvi numa palestra. O fora da caridade não há salvação, ele está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no meio. Como se o que tivesse vindo antes tivesse culminando nesse tema, nesse lema central, base, o cerne
do Evangelho e que tudo que viesse depois também estaria dependendo do fora da caridade, não há salvação. O que faz lembrar, eu não sei se vocês lembram, aqueles papiros antigos, né, que tinham duas pontas, né? E tudo que era de mais importante daquele assunto que constava ali naquele papiro era colocado no meio, de modo que quando a pessoa abrisse um lado e o outro, o âmago da coisa, né, o cerne, estivesse ali bem à vista. Então, provavelmente, esse capítulo 15 não está no centro do nosso Evangelho à toa, né? E, enfim, a gente encontra nesse capítulo muita coisa interessante. Há um colar de pérolas, aliás, como todo o Evangelho, né? Como toda a obra espírita, né? Toda a obra kardeciana, é uma maravilha, porque, como nós já bem sabemos, pelo menos a maioria aqui, né? Já tem mais de 3 meses de doutrina. O Espiritismo, ele tem todo um lado filosófico, científico, mas também tem um lado religioso, tem um lado do amor. Então, ao lado da ciência e da filosofia, nós temos o amor, nós temos a caridade. Inclusive, eu acho assim até interessante, porque eu também tinha essa visão, né, de Kardec, né, o nosso codificador, muito cientista, muito sábio, muito racional. Mas se você começar a ler as obras do Pentateuco, você vai ver que ele também é o apóstolo. Ele também é o que tem fé. E fé inabalável, porque o que ele passou quando encarnado, para levar adiante a tarefa dele, a missão dele, não foi fácil. Então a nossa doutrina, ela é filosofia, é ciência, mas antes de tudo, como uma doutrina cristã, ela é amor, ela é caridade. Bom, então nesse capítulo nós temos várias pérolas. Uma delas é aquela passagem de Mateus, dos bodes e das ovelhas. Separação dos bodes e das ovelhas. Bodes à esquerda, ovelhas à direita, né? Fique à direita, vós, que sois os benditos do meu Pai, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estava nu me vestiste, quando estava preso me visitastes. Está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Outra coisa também emblemática nesse capítulo 15 é a parábola do bom samaritano, que eu não vou aqui bater esse papo muito sobre ela, porque ela é só uma palestra só para ela, né? Ainda é pouco. Mas é uma parábola muito significativa. Se nós estudarmos ela profundamente, a gente vai descobrir um monte de coisas super, hiper importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então está lá a parábola do bom samaritano, está lá o maior mandamento, tá? Que é capítulo 22, tá? Tá no capítulo 22 de Mateus, e tem uma questão, né, que se pergunta na própria parábola do samaritano, né, conforme vai discorrendo a parábola, né, no início Jesus pergunta ao sacerdote, né, o que diz a lei e o que ledes nela? Porque uma coisa é o que está escrito, uma coisa é o que a gente lê. Eu posso ler uma coisa, interpretar de uma maneira, você lê uma coisa e interpretar outra. E aí,
o sacerdote, né, responde muito bem, né? Amarás o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás vosso próximo como a vós mesmos. É muito interessante a gente ver isso, porque a gente tem que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o auto-amor é algo que a gente tem que cultivar, porque quem não tem consideração, respeito, amor por si próprio, quem não se cuida, como vai respeitar, cuidar, amar ao outro, né? Então, é o segundo mandamento semelhante ao primeiro: amar ao seu próximo como a vós mesmos. Então, temos que nos amar, praticar a autocaridade também, e a caridade para com o próximo. E quem é o próximo? Todos nós, aquele que passa pelo nosso caminho. Não importa quem, são todos nós. Aquele que passou pelo nosso caminho, e a gente pode colaborar, a gente pode ajudar, a gente tem que fazê-lo. Porque não importa a classe social, não importa se você concorda com as ideias dessa pessoa, se ela é pobre, é rica, se ela é afrodescendente, se ela é branca, se ela é indígena, se ela é oriental, isso não importa. O próximo são todos nós somos próximos um do outro. Todos que passam pelo nosso caminho é o nosso próximo. Né? E a conclusão, né? A conclusão desse capítulo é assinada pelo Paulo apóstolo. Gente, é algo que a gente tem que ler, reler, e reler, até a gente entender e entrar, nem que seja por osmose. Porque é uma pérola. Aliás, é um colar de pérola. Porque cada parágrafo dessas instruções dos Espíritos, contida no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que leva o nome também, Fora da Caridade Não Há Salvação, é uma verdadeira pérola, é um verdadeiro brilhante. E eu separei aqui um pedacinho e pequeno, né? Tem várias pérolas, mas eu separei essa pérola para dar para vocês. A caridade, está falando da caridade, né? É o reflexo do mais puro cristianismo. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Gente, eu vou ler até de novo, me deem licença. A caridade é o reflexo do mais puro cristianismo, tipo aquele que a gente via, não, talvez a gente visse, né? A gente não sabia se estava encarnada na época, né? Mas que a gente vê na época dos primeiros seguidores do cristianismo puro, onde as pessoas compartilhavam suas terras, compartilhavam seus alimentos, compartilhavam a palavra, estudavam juntos, muitas até vendiam as suas terras para que elas fossem divididas por todos, se produzisse e todos dela colhesse os seus frutos. Esse é o puro cristianismo, é o cristianismo primitivo, onde eles tentavam realmente viver o Evangelho de Jesus.
Então, a caridade é o reflexo do mais puro cristianismo. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo. Está pedindo que a gente bote lente de aumento. Que a gente bote isso com uma lente, uma lupa, para a gente ver além das palavras, tá? Que a gente compreenda o sentido profundo e as consequências da prática da caridade. E em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Porque a caridade, ela não é limitada, ela é ilimitada. Como já foi falado ali na leitura do Evangelho, né? Tem a caridade material e tem a caridade moral. Mas dentro da caridade material, existem inúmeros desdobramentos. Você pode dar fazer a caridade material com alimento, com agasalho, com um remédio, pagando para que um jovem possa ter a oportunidade de estudar, ajudando a alguém que esteja desempregado a arranjar uma colocação no mercado de trabalho. E a gente aqui pode pensar em várias, inclusive com a parte aí da internet, boas palavras, bons exemplos, mensagens de incentivo, de otimismo, também é uma forma de caridade. E a caridade moral, então, nem se fala. É ampla. Então vamos fazer como Paulo nos disse. Vamos nos aplicar e entender assim, as consequências dela e também descobrir maneiras de cada vez mais nós trazermos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E não acaba aí não, como eu falei, a caridade é um tema muito citado e falado em palestras, em livro, inclusive no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais ou naturais, né? Que fala da lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução. Tem a última lei, que é a lei, adivinha do quê? De justiça, de amor e de caridade. Lei de justiça, de amor e de caridade. Na questão 648, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se essa divisão das leis morais em 10 itens, né, em 10 leis, estaria bom. Os espíritos respondem o quê? Que tudo bem, não teria problema, que essa divisão veio de Moisés. Mas que não teria problema, que o Kardec poderia usar sem problema, porque estava correto. Mas frisou, sabe o quê? Que dessas todas, a mais importante era a última. Qual era a última? Da lei de justiça, de amor e de caridade. Porque essa resumia todas as outras leis. Mas, afinal de contas, gente, o que é caridade? Se a gente procurar num dicionário, a gente vai ver, né, que caridade está lá, né, auxiliar as pessoas menos favorecidas, auxiliar, ajudar, beneficiar a quem necessita, tá como benevolência, como compaixão. Mas o que diz a doutrina? Novamente, vamos lá para Kardec no Livro dos Espíritos. No capítulo 11, Lei da Justiça, de Amor e de Caridade, do Livro dos Espíritos, tem a pergunta 886, onde o Kardec formula tal questão para os espíritos superiores. Prestem atenção, prestemos, né, atenção. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como Jesus
nosso mestre maior, nosso caminho, verdade e vida, né? Como ele entendia essa palavra? E o que os espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com os outros, né? Indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu não sei vocês, eu acho que o perdão das ofensas acho que é o mais fácil, né? O que vocês acham? É o mais difícil, né, gente? É o mais difícil. Mas está aqui. Está aqui como Jesus entendia a caridade. Tá? Benevolência para com todos. E quando ele diz todos, é todos. É aquele vizinho que a gente não vai muito com a cara, que não vai com a cara da gente. É com aquela pessoa que torce para um clube diferente de você, que você tem muita raiva, ou tem uma posição política diferente, ou é pobre ou é rico, não importa. Não tem limite. É para com todos. É para aquele próximo que estiver em nossos caminhos. Próximos que estiverem em nossos caminhos. Né? E indulgência para as imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Alguém aqui jogaria a primeira pedra naquela passagem da mulher equivocada? Alguém jogaria a primeira pedra? Eu não jogaria. Com certeza. Com toda certeza, aliás. Então, a gente tem que compreender que todos nós estamos na escola da vida. Ninguém aqui está prontinho, ninguém aqui é espírito puro. Nós temos que nos esforçar, sim, sempre. Mas a gente tem que saber que se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui nesse orbe. A não ser que como missionário. O que nós não somos. Então, se a gente não é perfeito, vai exigir perfeição do outro, né? E perdão das ofensas, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, junto com esse desenvolvimento da caridade dentro de nós. Em Mateus também tem aquele velho ditado, eu vou aqui simplificar com as nossas palavras: fazei ao outro aquilo que gostaria que ele vos fizesse. Resume muito bem. Nas nossas ações diárias, eu gostaria que fizessem ou se comportassem comigo assim, fizesse isso comigo, com as minhas pessoas queridas. Então, fazei ao outro aquilo que você gostaria que vos fizesse. Tá? Isso acho que resume bem, né? Isso que a gente estava falando aqui agora. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Tem uma frase no livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, que eu particularmente gosto muito. E assim, como eu gosto muito, eu acho que todo mundo deveria sempre a seguinte coisa: o cristão aspira ao bem geral, independentemente de estreitas simpatias. Dá para a gente pensar, né? Acho que só isso já dava para a gente fazer um bate-papo, uma palestra, né? A caridade, mas por que então? Será que Jesus falou em caridade, né? Os espíritos falaram fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? O que ela faz para que possa nos levar à salvação? E que salvação é essa?
Porque em muitas religiões se fala, né? Não vou aqui entrar em detalhes, se você foi bom, se você foi aprovado, digamos assim, no vestibular terreno, né? Você vai para o céu. Se você não ficou reprovado, você vai para o inferno. Ou então você vai para o purgatório. Criaram também o meio termo. Não estou desrespeitando cada um com sua crença. Mas geralmente o que a gente vê é isso. Então o que seria salvação para as pessoas que pensam mais ou menos assim, que concordam com essa ideia? Ou você vai ser salvo e vai para o céu, ou não. Né? Vai lá para as profundezas. Mas o que é salvação para nós espíritas? E por que a caridade nos leva à salvação? Primeiro, a caridade, quando ela é feita de forma genuína, e isso é um treinamento, tá, gente? Ninguém vai sair de um dia para o outro, de um minuto para o outro. Ai, agora eu sou caridoso do fundo do meu coração. Só faço caridade o tempo todo. Não é assim, é um processo. O processo educacional, em qualquer nível, né? É isso. É um trabalho, é estudo, é treinamento. Por isso que se diz processo, né? Processo. Mas a caridade, quando você vai praticando essa caridade genuína, mesmo que de início não seja já tão genuína, mas você vai praticando, o que isso vai acontecendo? Acho que todo mundo já sentiu isso. Ela vai fazendo vibrar as notas mais sutis da nossa alma. Como a gente se sente bem, quando a gente foi útil, quando a gente foi bom, né? Bom, quando a gente faz alguma coisa realmente que valeu a pena, porque a caridade, ela vai fazendo germinar, vai fazendo brotar as sementes das virtudes que Deus colocou em nosso espírito. A caridade é como se fosse um orvalho bendito, que vai ajudando essas sementes das virtudes que nós temos, porque nós somos filhos do Criador, e Ele colocou em nós todas as virtudes. Então a caridade é uma forma da gente nos sensibilizar e colocar para fora, fazer germinar, frutificar essas sementes benditas da virtude. E que vai nos levar à nossa melhora interior, à nossa reforma interior e à salvação, que é um processo educacional. A salvação é um processo que a gente vai se libertando daquele ser humano antigo, velho, cheio de manias que não tem nada a ver, cheio de vícios, para nos tornarmos um ser humano novo, um espírito mais leve e cada vez mais leves e leves, até chegarmos aos espíritos puros. Mas é um processo. E a gente tem que querer. A gente tem que começar. E para ontem. Porque já são chegados os tempos. Esses já são chegados os tempos, já é falado, há muito tempo. Então a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar isso em cada um de nós. Então a salvação é isso, gente. É o nosso caminhar para a gente se libertar das amarras que nos prende ainda a planos mais inferiores. Então a caridade é um importantíssimo meio para a gente gradativamente nesse processo chegarmos à salvação como entendemos através da doutrina espírita. E o que é interessante,
que a ciência atualmente, ela já comprova algumas coisas, claro, organicamente falando, né? Fisiologicamente, anatomicamente falando. Mas ela já nos mostra certas coisas que nos dão um embasamento para o fora da caridade não há salvação. Bom, em 1937, me desculpe que eu não lembro o livro, mas o André Luiz, num livro, falou sobre a ação do córtex, do lobo pré-frontal, tá? Do lobo pré-frontal, na evolução humana. Isso em 1937, século XX. Ele já nos falou isso. Que esse lobo pré-frontal, ele era importantíssimo na evolução humana. Porque ele era responsável, segundo André Luiz, em 37, pela empatia, pela compaixão, pela benevolência. Agora, em 2007, eu li uma pesquisa de um pesquisador brasileiro, inclusive, chamado Jorge Moll, tá? Com 2 L's, Moll, e que vocês podem ter acesso na internet. E achei interessante porque eu também vi a Anete Guimarães falando sobre isso numa palestra dela. E esse pesquisador, eu não vou assim falar detalhes, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, pesquisem na internet, não vou entrar em muitos detalhes, mas nessa pesquisa ele pegou algumas pessoas voluntárias e fez mais ou menos assim. Primeiro chegou assim: vou te dar R$100. Aí, através da ressonância magnética funcional, ele descobria que quando a pessoa ganhava alguma coisa, que gostava, uma coisa boa para ela, R$100, um presente bom, tinha uma determinada área do cérebro que ficava ativada, que ativava. É a área da recompensa, a área que a gente sente prazer. Aí, dava R$100, a área, né, se ativava, vista pela ressonância magnética funcional. Aí, depois ele, em outro momento, ele fez um teste que ele chamou de doação não, deixa eu lembrar aqui, gente, doação e colaboração não custosa. Ele chamou de doação ou colaboração não custosa. Ou seja, a pessoa ia ganhar, por exemplo, R$100 e ia escolher uma entidade, algum local filantrópico, assistencial, para que ele doasse. Então, ele escolhia o que ele queria para doar. Ativava a mesma área. Então você não vai dar dinheiro, mas você vai fazer um trabalho voluntário em qualquer lugar. Vai num abrigo de animais para ajudar a dar banho nos cães, limpar a areinha dos gatinhos e tal. E a gente vai te dar, sei lá, vale transporte, vale alimentação, ainda vai te dar um dinheirinho pela sua ajuda. A pessoa ficava também feliz? Ficava. Ativava a área da recompensa, do bem-estar. Ótimo. Aí ele passou para o que ele chamou de doação custosa ou colaboração custosa. O que era isso? A pessoa ia pegar os R$100 do seu bolso e ia doar. Ou então a colaboração custosa. A pessoa iria ajudar uma instituição local assistencial, né? Sem receber exatamente nada. Tipo assim, vamos trabalhar na festa junina do Frei Luiz. Aí a gente passa a tarde toda aqui ajudando, a gente não recebe nada financeiramente falando, né? E seria uma espécie de colaboração custosa. Aí o que ele descobriu? Que também ativava a área do cérebro responsável pelo prazer, pela recompensa, igualzinho os outros.
Igualzinho quando você ganha um presente, quando você come uma sobremesa gostosa. Só que eles descobriram que em todos os casos ativava uma área que era a área que André Luiz já tinha falado lá atrás, em 1937, que é o lobo pré-frontal. O lobo ligado à benevolência, à compaixão, né, à caridade e à formação de novos hábitos. Se a gente parte do princípio, como espíritas, que o espírito é que age sobre a matéria, embora, é claro, a matéria também influencia o espírito, mas que é o espírito que é o ser pensante, como deveria estar isso no espírito, no corpo mental desse espírito? E como isso, a partir do momento que esse lobo também ajuda, ele é como se fosse um principal responsável pela evolução humana. Como o espírito também não deveria estar, o corpo mental dele, o corpo energético não deveria estar também ativado para que ele ativasse também o cérebro. E várias substâncias químicas, os neurotransmissores, aumentavam. Com esse aumento do funcionamento desse lobo pré-frontal, mexia em toda a neuroquímica para melhor. Melhorando a imunidade, melhorando a concentração, melhorando a memória, a decisão, o poder de escolha, de decisão. Gente, olha isso. Já provado pela ciência, como isso repercute inclusive no nosso corpo. Então a gente pode dizer o quê? Que quando a gente pratica caridade de verdade genuína, além do nosso espírito saber, o nosso corpo também sabe. Então não adianta enganar. Porque se você faz uma doação pensando no imposto de renda, é legal? É legal, é filantropia. Mas não vai ativar o lobo pré-frontal. O nosso corpo, neurologicamente falando, sabe o que é caridade. E se modifica para melhor. E sabe em quanto, mais ou menos, que ele disse que esse aumento dos neurotransmissores, né, serotonina, ocitocina, né, dopamina, foi aumentado no estudo? Em torno de 80%. 80%. Muito bem. Agora eu queria para vocês citar uma experiência para ilustrar isso. Tem um cantor americano, isso aí eu até vi na internet, não citou o nome do cantor, e ele estava tipo num drive-thru desses da vida, né? E ele deu na cabeça dele: olha, eu vou pagar o meu lanche, tá vendo aquela moça que está no carro atrás? Eu também vou pagar o lanche dela. Diz a ela que já está pago e diz a ela que ela é amada. Aí ele diz que saiu, que a moça do caixa ficou olhando assim, tão embevecida. E ele saiu se sentindo tão bem, se sentindo nas nuvens, porque ele liberou neurotransmissores, inclusive, principalmente, a ocitocina, que popularmente é conhecida como o hormônio do amor, aquele que a mulher libera no parto, na amamentação, né? E aí ele falou: nossa, então eu fiquei cheio de ocitocina, porque eu me senti tão bem, né? E foi feito um estudo. E o que esse estudo concluiu? Que não só beneficia quem faz a caridade genuína,
como quem recebe e como quem assiste. Então, todas essas pessoas envolvidas, não só quem recebe, não só quem faz, beneficiam-se de sensações de prazer, do bem, de compaixão, de alegria. Aí eu também quero contar uma coisa que aconteceu com uma pessoa conhecida. Isso é verdade, tá, gente? A pessoa foi numa farmácia de manipulação, uma farmácia homeopática, há um tempo atrás, bastante tempo atrás. E ela foi pedir para fazer umas medicações homeopáticas. Nisso, entra uma senhora de aparência, assim, economicamente falando, de recursos materiais, humilde, e queria saber se fazia aquelas medicações que o médico tinha prescrito. Mas aí essa pessoa notou que ela estava com um pouco de dificuldade. Que ela falou assim, eu não sei se foi essa farmácia que o meu médico indicou, que era por aqui. Você poderia ver, fazer o orçamento. Então essa pessoa que estava ali também para pedir para fazer a sua medicação, ela percebeu, né, teve aquele insight, ou aquela intuição, ou aquela inspiração, que ele dê um nome que quiserem, chegou para a vendedora, chamou ela num canto e falou, olha só, se essa senhora quiser fazer os remédios, se vocês realmente têm condições de fornecer tudo o que ela está precisando, vocês podem fazer, porque quando eu pagar aqui a minha receita, eu vou pagar a receita dela. Mas não precisa falar para ela não, diz que já está pago. Bom, resumindo, gente, a moça falou assim, olha, a senhora quer fazer? Já vai estar paga. Ela falou, como? Paga como? Eu falei, um susto, né? Não, uma pessoa pagou. Aí ela olhou para a pessoa. Aí a balconista, a recepcionista falou, foi essa pessoa. Aí ela, olha, ela disse que foi uma choradeira na farmácia. A senhora chorou, agradeceu muito. As 2 ou 3, não sei, atendentes que estavam lá na farmácia choraram de emoção. E, logicamente, a pessoa também que fez isso, não sei se chorou, acho que não chorou, mas ficou felicíssima, com espírito iluminado e liberando através do sistema nervoso central muitos neurotransmissores, né? Muitas substâncias agradáveis. Porque quando a gente ativa o lobo pré-frontal, a gente vai inibindo os gânglios basais, responsáveis pelos vícios, pelos hábitos, sejam eles ruins ou bons. Os gânglios, eles não sabem definir o que é bom, o que é ruim. Ele apenas modula os nossos hábitos. E quando você ativa o lobo pré-frontal, você faz todo esse processo neuroquímico, você começa a fazer com que os gânglios basais comecem a perder a força. Então, gente, fora da caridade não há salvação, né? Então, o tempo já está concluindo. E é claro que esse assunto é muito complexo, é muito profundo. Não dá para a gente, num bate-papo, nós abordarmos tudo a respeito. Mas foi essa assim a mensagem que eu gostaria de passar, e que com certeza houve permissão, né, de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior de Frei Luís. E eu quero concluir falando para todos nós, sejamos bons cristãos. Passemos daquela fixação que nós temos na letra e busquemos a essência. Busquemos o sumo.
através não apenas de palavras, as palavras também são importantes, mas não apenas das palavras. Façamos como Paulo bem disse, Paulo, apóstolo, bem disse, que sejamos cartas vivas do Cristo, não apenas nas palavras, mas nas palavras silenciosas dos exemplos. Muito obrigada a todos. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.